Olá, eu sou Rodrigo Pereira de Mello, professor de Direito Constitucional, e nós estamos aqui com esse nosso curso de Direito do Saneamento, agora na nossa terceira aula, que vai discutir a Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico, a Lei 11.445 de 2007. Aqui conosco, também participando, os nossos alunos a Laíse, o Henrique e o Dante. Eu lembro a todos que, para encaminhamento de questões, de perguntas, o nosso e-mail é o saberdireito, tudo junto, @stf.jus.br. Por favor, sempre identifiquem ao encaminhar qualquer indagação o curso Direito de Saneamento e o meu nome, Rodrigo Mello. Lembro que nas duas últimas aulas, na aula número 1 e número 2 desse curso, nós vimos na aula número 1 o histórico e a estrutura atual que é do saneamento no Brasil, tanto a estrutura fática quanto a estrutura jurídica. A estrutura fática, como mencionamos, pelos diversos condicionantes que ela impõe à discussão jurídica hoje estabelecida. E na aula imediatamente anterior, na aula 2, nós falamos sobre os dispositivos constitucionais relacionados à competência em matéria de saneamento e também as controvérsias em torno da titularidade do serviço de saneamento. Caberia ele aos estados, caberia ele aos municípios, né? Como é que essa questão é de um impacto tal, de uma gravidade tal, que pende de deliberação em duas ações diretas aqui junto ao Supremo Tribunal há praticamente 15 anos e a própria edição da Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico, a Lei 11.445 de 2007, só se viabilizou na medida em que se excluiu toda essa matéria do tratamento legislativo. E é exatamente sobre essa lei, a Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico, que nós vamos detalhar, que nós vamos minuciar nesse nosso encontro, nessa nossa terceira aula, né? Sobre esse assunto, né, a Laíse tem uma questão aqui a nos colocar. A competência constitucional para legislar sobre o meio ambiente ou para administrar, gerir recursos hídricos é determinante a fixação da titularidade no âmbito do serviço público de saneamento básico? Essa questão que a Laíse nos coloca é um ponto essencial em toda a discussão em torno da titularidade, em toda a discussão que condicionou a edição da Lei de Diretrizes Nacionais. Por quê? Porque, por um lado, como nós já comentamos nas aulas anteriores, a questão do saneamento está indissociavelmente ligada à questão do meio ambiente, seja no que diz respeito à afetação dos recursos hídricos decorrente da captação de água para o abastecimento urbano, seja por conta da questão do afastamento e, sobretudo, da disposição final do esgotamento sanitário das unidades domiciliares, das unidades comerciais, das unidades industriais dos nossos ambientes urbanos. Por isso, há toda uma linha de sustentação segundo a qual, havendo essa vinculação com o meio ambiente e sendo o meio ambiente constitucionalmente uma competência comum, aí não só por força do artigo 225, mas de todos os dispositivos constitucionais relacionados a essa matéria, né, onde a competência legislativa concorrente para a União editar normas gerais e para os estados e municípios editarem normas suplementares, mas a competência material comum para que todos ajam dessa matéria, sustentam alguns a partir dessa vinculação com o meio ambiente, que também na matéria de saneamento, todos os entes da federação seriam igualmente responsáveis, seja pela formulação de políticas, formulação de mecanismos de financiamento, quanto, sobretudo, para o que interessa aqui na nossa discussão, em torno da chamada titularidade, que, como mencionamos nas aulas anteriores, é a capacidade de legislar, a capacidade de regular, a capacidade de prestar ou de conceder a terceiro para que preste esse serviço público, né? E além da questão do saneamento, mais especificamente ainda o tema dos recursos hídricos, como a Laíse comentou na sua pergunta, né? Há quem sustente que, como no regime da Constituição de 88, isso foi uma inovação da Constituição de 88, os municípios não detenham domínio sobre bens hídricos, né? Apenas a União, na forma do artigo 20, e os estados, na forma do artigo 26, é que tem
domínio é que tem bens entre os seus bens constitucionalmente atribuídos de natureza hídrica, que os municípios não poderiam ser titulares do serviço público de saneamento, uma vez que, não sendo titulares do domínio de bens públicos hídricos, né, de corpos hídricos, eles estariam sempre na dependência de algum tipo de outorga, de concessão, de permissão, de autorização, conforme seja o regime administrativo da matéria, a ser obtida junto aos estados, ou seja, sempre numa situação de dependência. Então, sim, na discussão sobre a titularidade dos recursos hídricos, há muito esses argumentos do meio ambiente e da dominialidade dos recursos hídricos, né, de quem detém a titularidade dos bens hídricos dispostos na natureza no país, ou a União ou os estados. A própria Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento, a Lei 11.445 de 2007, se viu influenciada por essas matérias, de meio ambiente e de recursos hídricos, como nós veremos. Essa lei, é importante dizer de saída que ela, da mesma forma como comentamos na aula 2 em relação ao conceito constitucional de saneamento, a lei optou por tomar o saneamento no sentido amplo. Essa foi uma discussão havida durante muito tempo em torno da regulamentação das previsões constitucionais sobre saneamento, e o legislador, afinal, decidiu tomar o saneamento aqui no seu sentido amplíssimo, compreendendo 4 serviços públicos distintos: o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a drenagem urbana e a limpeza urbana. É importante aqui destacar que, ao longo de todos os antecedentes legislativos, ou seja, todos os projetos de lei que tramitaram no Congresso Nacional antes da Lei 11.445 de 2007, que é antes do projeto de lei que levou à Lei 11.445 de 2007, sempre se tratou de cada uma dessas matérias isoladamente. Isoladamente, leia-se: abastecimento de água e esgotamento sanitário como um serviço público com uma regulação específica, drenagem urbana, outra questão, limpeza urbana, outra questão. A Lei 11.445, o projeto de lei que resultou na Lei 11.445, é que fez pela primeira vez na tramitação legislativa essa grande reunião de matérias, né, fixando critérios, princípios, requisitos de titularidade, regras de regulação, regras de organização financeira, regras de participação social comuns a todos esses serviços. Uma outra regra específica só para algum desses serviços, mas no conjunto regras comuns a todos eles. E até em torno dessa questão, dessa opção legal por esse complexo de serviços públicos organizados numa única lei, né, o Dante tem uma questão aqui a nos colocar. Professor Rodrigo, a vigente Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico é a respeito dos limites da competência legislativa federal nesta matéria? Dante, essa questão, né, como a gente até analisou no plano geral no início da aula número 2, né, é uma questão extremamente importante, uma questão extremamente central na discussão sobre a Lei 11.445 e também sobre a sua regulamentação, que veio na forma de decreto federal, o decreto 7.217 de 2010. Como nós mencionamos antes, nas federações, você, não em todas, mas em várias delas, e a Alemanha é o modelo mais citado e mais estudado no nosso direito, você tem a adoção das chamadas normas gerais, ou diretrizes nacionais aqui no caso, ou seja, normas que se pretendem ser a base, o parâmetro, o padrão para o posterior desenvolvimento daquela matéria, daquela legislação, pelos diversos entes da federação. Há até autores no Brasil, Geraldo Ataliba em destaque por todos, que tratam muito dessa distinção entre a lei nacional e a lei federal, ainda que ambas editadas pelo Congresso Nacional sob o mesmo rito de processo legislativo. No caso da Lei 11.445 de 2007, né, há uma grande polêmica em torno a haver ela respeitado ou não essa parametração entre normas nacionais e normas federais. Essa discussão se dá, sobretudo, por 2 pontos. Primeiro, pelo grau de detalhamento que a lei adotou ao fixar certos critérios, muito particularmente os critérios sobre
regulação dos serviços e o critério sobre equilíbrio econômico financeiro do serviço, praticamente não deixando nenhum espaço para decisões políticas aos estados e ou aos municípios, conforme se entenda aí seja o titular desse serviço. Esse comentário não tem nenhuma crítica no sentido de se essas normas são boas ou são ruins, ou são cientificamente adequadas, cientificamente não adequadas. A discussão aqui diz respeito apenas a ser ou não respeitado o limite constitucional próprio a essa norma dentro de uma federação. Como eu disse, um dos pontos é essa matéria da regulação e capacidade econômica financeira, e o outro ponto é quando a lei expressamente dispõe sobre a política federal de saneamento básico. Ou seja, o que se fez nesse caso? A lei, claramente, a mesma lei, o mesmo texto de lei, e isso, feliz ou infelizmente, é habitual no Brasil, a mesma lei, o mesmo texto de lei trata, ora, de disposições que se pretendem nacionais, que se pretendem normas nacionais, normas gerais nacionais, e sobre um outro conjunto de normas, que nesse caso são os dos artigos 48 a 53 dessa Lei 11.445, que só valem para a União, que acabam tendo uma certa importância para estados e municípios, se e quando desejem buscar recursos financeiros na União, mas são normas que não seriam mais normas nacionais, para usar aí essa nomenclatura derivada do pensamento no Brasil, basicamente do Geraldo Taliba, mas sim normas federais. A regulamentação dessa matéria, que veio no decreto 7217 de 2010, passa mais ou menos pela mesma questão, e aqui ainda adicionando um outro aspecto. Primeiro, vale a pena anotar que essa regulamentação, né, ela não se propôs a ser apenas né, um regulamento legal no sentido clássico. Tanto é que o presidente adota como fundamento para editá-la tanto o inciso 4 do artigo 84 da Constituição, que é o regulamento legal clássico, quanto também o inciso 6 desse mesmo artigo 84 da Constituição, que é aquele inciso que veio com a emenda constitucional 32 de 2001 e que permitiu ao presidente a edição dos chamados decretos autônomos, onde o presidente, independentemente de lei e eventualmente até mudando, alterando disposições legais pré-estabelecidas, pode dispor sobre a organização da administração pública, desde que não importe aumento de despesa nem criação de cargos. Mas o mais interessante dessa regulamentação é a questão que ficou no ar, a regulamentação está aí, está posta, a União vem observando essa regulamentação, tem se imposto na prática, em grande medida, pela autoridade financeira da União, né? Seria um pouco na linha de se você não obedece ao decreto, ok, quer questionar, ok, mas aí a União não lhe repassa recursos, né? Então, estados e municípios geralmente preferem, né, abortar os seus questionamentos jurídicos, né, em prol da troca da recepção de recursos federais, né? Essa estratégia não é exclusivamente brasileira, né? Vários autores estudam, por exemplo, o próprio modelo norte-americano, como é que isso foi em grande medida o fator de virada de poder do governo federal a partir dos anos 20 do século 20, né? Onde o governo federal passa a trocar, né, uma autoridade que ele, em princípio, constitucionalmente não teria em várias matérias, né, mas que ele ganha essa autoridade na medida em que ele é capaz de dispor de recursos para financiar essas atividades, e aí submete estados e municípios à sua política, ao seu entendimento, à sua linha de ação. Mas o mais interessante nesse decreto é saber o seguinte, né, cabe regulamentação em normas gerais, cabe regulamentação em normas nacionais, se o que cabe à União constitucionalmente é apenas editar normas gerais, que no caso aqui são denominadas de diretrizes nacionais, mas tem a mesma natureza das normas gerais, cabe a ela regulamentar algo nesse tópico, né? Em tese, a regulamentação é para a aplicação daquela norma na administração pública federal. Se aquela norma vai se aplicar nacionalmente e não apenas na administração pública federal, caberia à União regulamentar essa norma em termos gerais e não apenas para a sua administração. Também nesse ponto, essa controvérsia sobre normas gerais, normas federais, limites à competência da União,
afronta a competência dos estados e municípios e, consequentemente, afronta ao princípio federativo, é uma questão que está posta aí fortemente em toda essa legislação sobre o saneamento básico, né? E aproveitando aqui o gancho, o Henrique tem uma questão para nos colocar. Henrique. Há um único variado de serviços públicos dentro do vigente conceito de legal de saneamento básico? Henrique, abstratamente, teoricamente, desde a Constituição, se debate sobre qual o conteúdo da noção de saneamento básico nas suas referências constitucionais. Como eu fiz uma menção na nossa aula 2, havia quem sustentasse que se tratava ali apenas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Havia na doutrina, menos jurídica, mais na doutrina técnica, quem sustentasse que também ali deveria ser incluída a drenagem urbana, pela sua relação direta com a questão das estruturas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, ainda que devam ser estruturas distintas, né? Surge depois a questão da limpeza urbana, né? É uma questão que é colocada no plano de saneamento bem mais recentemente. O fato é que, como até comentei no início dessa aula, apesar de jamais, anteriormente, ter havido proposição legislativa no Congresso Nacional reunindo todos esses serviços, o consenso político que viabiliza a edição da Lei 11.445 em 2007 passa pela reunião de todas essas temáticas numa única legislação, que lhes fixa alguns princípios gerais e algumas normas específicas, né? Ao longo de todo esse processo do debate legislativo que vai levar a essa lei, que vai levar inclusive a essa construção com esse aglomerado de serviços, com esse conjunto aglomerado de serviços, algumas características se destacam em cada um destes serviços, né? Por exemplo, em matéria de abastecimento de água e esgotamento sanitário, né, ao longo dos anos, o que nós temos? Nós temos um debate fortemente centrado, fortemente localizado na questão da titularidade, como eu já comentei na aula de hoje e nas aulas anteriores. Esse é o cerne do debate quando nós tratamos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Quem é o titular desses serviços públicos? E a depender de quem seria definido como sendo o titular, como ficam as situações anteriores? Se a definição for que a titularidade é dos municípios, como fica toda a infraestrutura que foi instalada ou pelos Estados-membros ou por empresas públicas, sociedade de economia mista, controladas pelos Estados-membros, as hoje grandes companhias estaduais de saneamento básico. Mutatis mutandis, se a definição for ao contrário, ou seja, mantida a mesma lógica, se a definição for ao contrário, de que a competência é estadual, como ficam os centenas, literalmente centenas, de municípios hoje que têm serviços próprios seus de abastecimento de água e esgotamento sanitário, ou seja, que não estão vinculados às companhias estaduais de saneamento básico, nem têm concessões atribuídas a particulares. E ainda as próprias concessões hoje atribuídas a particulares. Nós temos aproximadamente 20 casos hoje no Brasil, ou em municipalidades específicas, ou em pequenas regiões, aglomerados de municípios, que concederam seus serviços para a iniciativa privada, que concederam seus serviços a empreendedores privados, de capital 100% privado, né? Então, a discussão sobre titularidade não é apenas uma discussão teórica, é toda a afetação que ela, uma vez definida, qualquer que venha a ser a definição, tem sobre todas essas matérias. Além do mais, a questão do financiamento, né? Ou seja, como custear este serviço, né? Ele deve se custear apenas pela sua remuneração direta, que, como nós veremos mais à frente, a lei expressamente previu, tentando reforçar a superação daquela velha discussão entre taxa e tarifa. A lei expressamente previu que seria mediante tarifa, mas as tarifas são suficientes para custear o serviço? É necessária a criação de fundos públicos, sobretudo para as grandes obras de infraestrutura que esse serviço envolve, sobretudo para a necessidade de universalizarmos ou caminharmos para a universalização do tratamento de esgoto, que hoje é de um nível percentual extremamente baixo no caso brasileiro. Já no caso da drenagem urbana, ou seja, das infraestruturas relacionadas à coleta, transporte e disposição final, ou seja, em destino final das águas pluviais, das águas de chuva, as grandes questões que foram colocadas ao longo da discussão legislativa foram, de um lado,
Também não havia aqui uma grande discussão sobre titularidade, né? Sempre se entendeu aqui que a titularidade era municipal, mas a questão de saber qual é o papel do Estado e qual é o papel dos municípios, né? Nessa questão da drenagem. E também a questão da forma de financiamento, a mesma questão. Deve ser taxa, deve ser tarifa pública, ou seja, uma forma de preço público desvinculada dos princípios tributários, devem haver fundos públicos, o Estado deve subsidiar, devemos cobrar o valor real do serviço ou devemos ter um mecanismo de subsídios cruzados, ou seja, aquele modelo onde eu cobro mais de regiões teoricamente ricas para subsidiar o custo do serviço em regiões teoricamente mais carentes. E no caso da limpeza urbana, que também envolve o chamado manejo de resíduos sólidos domiciliares, né? Manejo de resíduos sólidos domiciliares, essa lei não tratava da questão dos resíduos sólidos industriais ou comerciais, isso depois será agregado, será complementado pela lei específica de resíduos sólidos. As questões centrais sempre envolveram, primeiro, a privatização da limpeza pública, né? Se isso deve ter limites, não deve ter limites, deve ser uma livre decisão de cada município, ou no caso aqui o DF do Distrito Federal, né? E segundo, a questão da disposição, a própria disposição final de resíduos sólidos domésticos urbanos, em especial porque, como eu imagino que sabem, hoje a maior parte dos núcleos, dos grandes núcleos urbanos brasileiros, simplesmente não comporta mais administrar a disposição final do seu próprio lixo urbano doméstico. Praticamente todas as grandes cidades brasileiras depositam o seu lixo em algum lugar que não é no seu próprio território. E não é só por uma questão de querer esconder aquilo de um problema estético, é um problema pragmático de que você não tem mais espaço para viabilizar esse tipo de solução. O que também não é uma característica apenas brasileira. Sabem, ou imagino que muitos de vocês saibam, é um tema que já foi inclusive abordado até em filmes hollywoodianos, que, por exemplo, Nova York, todos os dias despacha milhares de toneladas do seu lixo para ser depositado, eles seguem mediante barcaça no rio Hudson, eles seguem para ser depositados em outras cidades, porque a cidade de Nova York, né, não comporta mais, nem as cidades imediatamente circunvizinhas, esse lixo. Então essa sempre foi uma longa discussão nos projetos que tratavam de limpeza urbana. O que fazer com a disposição final do lixo? Eu posso jogar onde eu queira? Tem que ter um aterro, não tem que ter aterro? Eu posso contratar um outro município para receber o meu lixo? De quem é o problema de fazer o acompanhamento desse lixo? É meu, é do município que recebe? Né? Entrando um pouco mais no detalhamento dessa lei de diretrizes nacionais, né? E já passando daquele ponto que nós falamos tantas vezes na aula anterior, na aula de hoje, em torno da caracterização de diretrizes nacionais, né, com a sua característica constitucional de normas gerais, né? Nós podemos verificar que a organização dos serviços públicos disciplinados na Lei 11.445 está sujeita a alguns princípios centrais. Há outros princípios referidos na lei, mas a maior parte deles pode ser sintetizada nos princípios da universalidade, da perenidade, da integralidade, da atribuição de responsabilidade pública, da sustentabilidade econômica e do controle social, conforme previsto no artigo 2º da Lei 11.445 e desdobrado depois em outros dispositivos que comento aqui com vocês agora. No caso do princípio da universalidade, né, ele é o cerne de todos os princípios dispostos no artigo 2º. Claro que ele é o cerne como objetivo, né, porque sem os meios próprios, né, simplesmente não chegaremos jamais lá. Mas o objetivo principal, o princípio que representa o objetivo central de toda a lei é o da universalidade. Universalidade em relação a todos esses quatro serviços, abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e limpeza urbana,
como os próprios adjetivos já estão aí marcando, no ambiente urbano. Nós não estamos falando do atendimento nós estamos falando nesse contexto do atendimento a abastecimento, esgotamento, drenagem e limpeza fora do ambiente urbano. Essa universalidade só para destacar que no modelo histórico brasileiro, como comentei na aula 2, ele parece, em diversos momentos, simplesmente inatingível, né? Lembro que o objetivo do Planasa, quando lançado em 71, era chegar em 10 anos a 80% da população urbana brasileira com abastecimento de água potável regular e 70% da população urbana brasileira com afastamento regular e disposição final adequada de esgotamento sanitário. Esse percentual de abastecimento com água potável no ambiente urbano, nós hoje já atingimos, mas levamos muito mais que os 10 anos do Planasa. E, em matéria de esgotamento sanitário, nós ainda hoje não passamos sequer da marca dos 40%. Há uma pequena variação nas estatísticas existentes, mas nenhuma delas sequer chega à marca de 40% da população urbana brasileira com afastamento regular de esgoto e disposição final adequada, ou minimamente adequada. O outro princípio que eu comentei é o princípio da perenidade, ou seja, a consideração de que aqui nós estamos diante de serviços públicos essenciais à vida urbana, de serviços públicos inafastáveis à convivência urbana, destacadamente, dentre todos eles, certamente, o abastecimento de água, pela questão da sobrevivência humana que ele importa, mas todos eles em seu conjunto representando aí, por igual, necessidades inafastáveis e incontornáveis do ambiente urbano. Mas, e esse é um ponto particularmente interessante dessa legislação, é que, tentando superar uma longa discussão jurídica que existe desde antes do Código de Defesa do Consumidor, mas passa também pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, passa pela lei de concessão dos anos 90, e também uma jurisprudência que era cambiante entre essa ou aquela posição, mas, em geral, havia se firmado num determinado sentido, a lei estabelece que é sim possível a interrupção dos serviços. Apesar de proclamar o princípio da perenidade no artigo 2º, lá no artigo 40, a lei admite a interrupção dos serviços. Interrupção essa que tanto pode ser programada, como pode ser uma interrupção sanção, uma interrupção penalidade, uma interrupção pela inadimplência do consumidor. Inadimplência, seja no sentido do não atendimento a características técnicas estabelecidas pelo regulador com competência para atuação naquela área, seja simplesmente pelo sucessivo não pagamento das faturas tarifárias do serviço. Então, a lei, apesar de proclamar a perenidade, vem aí para tentar alterar essa posição, que nunca foi unânime, mas era majoritária, no sentido da impossibilidade da interrupção de serviços, em particular da impossibilidade da interrupção do serviço de abastecimento de água, até uma jurisprudência do próprio STJ que se encaminhava nesse sentido, a lei vem para tentar reverter esse quadro e fixar que é sim possível a interrupção, né? Que a interrupção não é uma afronta, não se confrontaria com o princípio da perenidade do serviço. O outro princípio é o da integralidade, que também aqui a lei busca uma solução de consenso em meio termo. Consenso em meio termo por quê? Porque, por um lado, a lei proclama, nas suas normas gerais, inclusive nos seus princípios do artigo 2º, a ideia de que em cada um daqueles serviços públicos que nós mencionamos, eles representam um todo em si. Ou seja, no caso, por exemplo, de abastecimento de água, a captação da água, o transporte de água bruta, o tratamento da água, o transporte de água tratada e a entrega na unidade domiciliar, comercial, industrial, que seja, todo esse conjunto, né, de processos, de equipamentos, de estruturas, configurando uma única totalidade. A lei claramente dispõe isso, tanto no artigo 2º, ao falar do princípio da integralidade, quanto reitera no artigo 3º, inciso 1. Porém,
de novo, lidando com a realidade, lidando com as situações postas na nossa realidade, né, se viu a lei no artigo 12 na obrigação de trazer uma disposição que, a rigor, se nós fizermos uma leitura literal do princípio da perenidade no artigo 2º e da sua derivação no terceiro 1, não faria sentido. Diz lá o artigo 12 que no serviço público de saneamento básico, em que mais de um prestador execute atividade interdependente com outra, a relação entre elas deverá ser regulada por contrato e haverá entidade única encarregada das funções de regulação e fiscalização. Do que é que nós estamos tratando aqui? Nós estamos tratando aqui daquelas situações onde, por exemplo, como eu comentei na nossa primeira aula, eu tenho um município que não tem corpo hídrico próprio, pelo menos não tem corpo hídrico com capacidade de dar-lhe atendimento. Então, o que esse município faz? Isso é rotineiro na realidade brasileira. Esse município compra água bruta, ou seja, compra tonelagem de água de alguém que entrega na porta desse município, por assim dizer, água. Né? Na região metropolitana de São Paulo, por exemplo, a Sabesp, que é a Companhia Estadual de Saneamento Básico de São Paulo, fornece água bruta, em alguns casos até água tratada em grandes volumes, para empresas ou autarquias ou mesmo órgãos da administração direta municipais de alguns municípios que têm serviço próprio de abastecimento de água e, em alguns casos, também de esgotamento sanitário. Né? Então, essa ideia da integralidade, onde cada etapa do serviço, cada um dos serviços públicos descritos na lei seria um todo em si mesmo, na verdade, a própria lei se viu na obrigação de disciplinar o que fazer quando ele, pragmaticamente, concretamente, na nossa realidade posta, não seja um todo. Quando, no exemplo do abastecimento de água, quem faz a captação é uma empresa, uma autarquia ou um órgão, quem faz o tratamento é outro, quem faz o transporte de água tratada é outro e quem recebe para entregar porta a porta nos domicílios, no comércio e na indústria é uma terceira entidade, terceira ou quarta entidade. Então, nós temos nos serviços públicos disciplinados nessa lei essa possibilidade, né, de fracionamento das etapas do serviço. A ideia de atribuição de responsabilidade pública é um outro papel, é um outro princípio central, outra característica central dessa legislação. E essa característica, ela se revela, em especial, naquilo em que nós vamos referir mais à frente, ainda nessa aula, nas próximas aulas, em torno do forte papel que a lei atribuiu à regulação desses serviços, aquilo que a lei chama de exercício da titularidade. São os artigos 8º a 13 desta lei. Claramente, a lei foi pensada nessa concepção de que o principal papel do poder público, o principal papel desse poder público, seja o titular do serviço, quem quer que seja, é a função de regulação. Ele pode também legislar sobre direitos, deveres, políticas de saneamento, ele pode, eventualmente, prestar diretamente o serviço, ele tem o papel de conceder a terceiros, se assim decidir, mas que o principal papel, a principal função é a de exercer a regulação para uma adequada prestação do serviço. É a ideia de que o poder público cumpra uma série de requisitos que lhe permita exigir do prestador um determinado padrão de serviço adequado, seja a critérios ambientais, seja a critérios de atendimento ao consumidor desse serviço. Uma outra preocupação da lei foi a questão da sustentabilidade econômica, né? Que aí vem, esse é o maior bloco da lei, dos artigos 29 até 42, né? Do artigo 29 a 42, tudo ali do que se trata é de regulação econômica. Como é que se calculam as tarifas ou taxas, como se apura, como se faz revisões ou atualizações tarifárias, como se faz a apuração da tarifa inicial, se for tarifa, ou da fixação da taxa inicial, se for taxa. Né? Este é o maior bloco de dispositivos da lei. Né? É onde, como tem acontecido na legislação de outros setores, também nesses casos de normas gerais, normas nacionais, é onde a União mais tem se preocupado com a questão do mecanismo financeiro de estruturação e de sustentação daquele serviço público. E, por fim, a ideia do chamado controle social, né?
controle social, que já vinha referido lá na lei de consórcios públicos e que a lei 11.445 define como conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade informações, representação técnica e participação nos processos de formulação de políticas de planejamento e de avaliação relacionados ao serviço público de saneamento. Ou seja, é um controle que se exerce seja na prestação de informações sobre o serviço, seja na participação social na elaboração de normas técnicas ou de normas sobre a política de saneamento exercida naquela área, naquela localidade ou naquela região por aquele titular do serviço. Entrando mais detalhadamente em como a lei trata de cada um dos serviços que ela dispõe, né? No caso do abastecimento de água e esgotamento sanitário, a lei, no caso do abastecimento de água, né, dispõe desde a captação da água junto ao recurso hídrico da natureza até a ligação predial, ou seja, até, né, simplificando no caso do modelo brasileiro, até o hidrômetro. Lembrando que o hidrômetro, né, é uma característica existente no Brasil, mas não é um elemento universal, né? Curiosamente, quando a Inglaterra privatizou o serviço de saneamento, os novos concessionários, agora privados, né, quiseram instalar hidrômetros. E houve uma profunda revolta da população, dizendo, não queremos hidrômetro, né? Queremos o velho sistema que lá paga-se a conta de água a partir de uma estimativa pela metragem quadrada da unidade e número de pessoas que ali residem. Aqui no Brasil, quando se tentou tirar o hidrômetro, né, foi exatamente o contrário, né? Entendeu-se que isso era uma lesão aos direitos do consumidor. Então, cada comunidade, cada sociedade com a sua história e as crenças que essa história cria. E no caso do esgotamento sanitário, a lei estabelece que o serviço envolve, né, a coleta do esgoto, ou seja, a coleta em cada ligação predial, domiciliar, comercial, industrial, envolve o transporte desse esgoto coletado, o seu tratamento e a sua disposição final, né? Disposição final, como a lei diz, deve ser uma disposição final adequada. No caso desse serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário, como nós comentamos desde a primeira aula, há aqui uma forte relação, uma necessária relação com as questões de saúde pública. E isso se reflete na lei. Ou seja, quando a lei trata desses serviços, ela se preocupa fortemente com os aspectos de saúde pública, seja em relação à manutenção da vida no abastecimento de água, seja em relação ao adequado afastamento e tratamento do esgotamento sanitário, de forma a permitir, né, que se evitem doenças de veiculação hídrica, que estão diretamente ligadas aí a um afastamento inadequado, uma disposição inadequada de esgoto, bem como que se evite a contaminação dos corpos hídricos que recebem, eventualmente, essa disposição final dos esgotos. Dois dados aqui importantes. Primeiro, segundo diversos estudos, o número de doenças, o número de pacientes atendidos no Sistema Único de Saúde com enfermidades que são decorrentes de situações de veiculação hídrica inadequada, o que envolve basicamente consumo de água inadequada ou contágio, contaminação por esgotamento sanitário não devidamente afastado, não devidamente tratado, os pacientes de contaminação hídrica representam sozinho mais do que todos os outros pacientes do SUS em todas as demais enfermidades. Um outro dado aqui também relevante é que, ao contrário do que muita gente pensa, o tratamento de esgoto, né, não significa que o esgoto saído de uma estação de tratamento de esgoto, né, saia de lá purificado em termos do seu potencial contaminante ou da sua carga tóxica, né? O tratamento de esgoto ele objetiva abater grande parte desse grau de contaminação, desse grau de carga tóxica, né? Mas, na maior parte dos casos, no Brasil ou fora, o esgoto vai ser totalmente esterilizado, aquele material esgotado vai ser permanentemente esterilizado, quando vier a ser disposto ao final em um rio, em córrego, em um meio hídrico qualquer, que tenha mobilidade,
né, ou seja, quem vai efetivamente, né, aniquilar o grau contaminante daquele esgotamento é o próprio processo natural de contato com as águas em movimento. Bom, o que a lei... Um ponto que eu queria aqui destacar da lei, que vai ser importante porque nós já comentamos na aula 2 e voltaremos a falar um passo à frente, que é sobre o financiamento dessa atividade, em especial a polêmica jurídica taxa versus tarifa, é que essa lei, voltando ao que uma lei federal de 1953 havia estabelecido, uma lei sobre saúde pública, e que várias leis municipais e estaduais também estabeleciam, né? Essa lei estabelece no artigo 45 o seguinte, eu vou atalhar aqui a redação, que ressalvadas certas situações específicas, toda edificação permanente será, vejam que o verbo é imperativo, será conectada às redes públicas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. E segue o parágrafo desse artigo. Na ausência de rede pública de saneamento, serão admitidas soluções individuais de abastecimento de água e de afastamento e destinação final dos esgotos sanitários. Parágrafo 2º. A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento, a rede pública, não poderá ser alimentada também por outras fontes. Ou seja, onde haja rede pública, a partir da Lei 11.445/2007, você não pode ter, é ilegal que aquela unidade predial, domiciliar, comercial ou industrial, tenha outra fonte de alimentação. Ou seja, por exemplo, tem o prédio, não, me conectei à rede, cumpri aqui a obrigação formal de me conectar à rede, mas eu me abasteço de água com um poço artesiano. Me conectei à rede de esgoto, cumpri a obrigação formal, mas eu me abasteço, eu esgoto, faço o meu esgotamento sanitário numa fossa cética. A partir da Lei 11.445/2007, onde existe rede pública, qualquer conexão no abastecimento ou no esgotamento é ilegal, onde exista rede pública disponível. Portanto, a conexão passa a ser compulsória, o que vai gerar um impacto importante, né? Já vem gerando em alguns questionamentos em juízo, né? Mas acho que ainda haverá desdobramentos grandes sobre essa matéria, na discussão sobre remuneração mediante tarifa ou mediante taxa. No caso da drenagem urbana, ou seja, do manejo das águas pluviais, das águas das chuvas, para captá-las, reuni-las, transportá-las e dar-lhes uma disposição final adequada, né? Aqui a lei expressamente fixou dois itens que são extremamente interessantes, sobretudo quando conjugados. O primeiro deles é que aqui a lei estabeleceu que a remuneração do serviço de drenagem tem que ser mediante taxa. Não pode ser mediante tarifa. Tem que ser mediante um instrumento tributário da taxa. E, de uma forma que certamente também será objeto de controvérsia, né, a própria lei disse que essa taxa poderá variar em razão, por exemplo, da dimensão do lote urbano drenado, dos percentuais de impermeabilização que esse lote tenha. Por exemplo, se eu construir uma edificação ali e ocupei toda a área construível, toda a área edificável, mediante a cimentação do solo, mediante compactação do solo, né? Considerando o nível de renda da população atendida e considerando as características dos lotes urbanos, no caso de áreas que ainda venham a ser edificadas. Qual é a grande questão aqui? A grande questão é que isso tudo faz muito sentido, é muito interessante, parece ser uma ponderação de caráter social muito interessante, só que estamos a falar de taxas, né? Da espécie tributária taxa. Ora, no caso da taxa, uma vez configurado que é taxa, e sendo a taxa um tributo, eu tenho a norma geral dos artigos 77 combinado com 79 do CTN, que estabelece que
a taxa tem que ser, né, a remuneração daquele serviço público efetivo ou colocado à disposição. A pergunta, que não é nova no campo tributário, e que certamente se colocará aqui nesse caso da drenagem, se estados e municípios, sobretudo municípios, implantarem esses métodos de variabilidade da taxa, como já se perguntou em outras vezes na área tributária, uma vez que a taxa tem que ser uma contraprestação do serviço, ela pode variar, por exemplo, que eu estou prestando esse serviço a uma população mais rica ou uma população menos rica? A taxa pode variar considerando, por exemplo, se eu construir ou não no meu lote, desde que eu tenha feito dentro dos limites legais da regulamentação edilícia, ou seja, dentro dos limites estabelecidos na legislação municipal quanto à edificação naquele lote? Né? Essa polêmica certamente virá à tona assim que algum município tentar modular, melhor dizendo, tentar disciplinar a sua taxa atendendo a esses critérios. Porque desde o ponto de vista da visão tradicional do direito tributário sobre a taxa, isso seria uma impossibilidade à vista dos artigos 77 e 79 do CTN e, consequentemente, seria uma invasão por lei específica de normas gerais em matéria tributária. Com o detalhe ainda que a norma geral em matéria tributária tem que ser veiculada mediante lei complementar. Você teria, além de tudo, aqui um problema de inconstitucionalidade formal, se houver, de fato, uma inconstitucionalidade. No caso do serviço de limpeza urbana, né, ele abrange, nos termos da lei, né, um conjunto enorme de atividades. Coleta, transporte, triagem de resíduos domésticos, varrição, capina e poda de árvores em logradores públicos. No caso da limpeza urbana, como eu já mencionei, essa lei tem um relacionamento, os dispositivos da lei que tratam da limpeza urbana, que são os artigos 3º, inciso 1, a linha C e 7º, eles têm uma relação direta com a posteriormente editada Lei de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010. Ainda que no caso da Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento, se esteja a falar apenas da limpeza urbana em relação a resíduos domésticos e a varrição e poda pública. Né? Ainda assim, esses dispositivos da lei de saneamento hoje têm que ser interpretados à luz à vista das regras da lei de resíduos sólidos posteriormente editada. No caso da limpeza pública, foi a única situação em que a lei ficou em cima do muro em matéria de como isso seria financiado. Enquanto no abastecimento de água e esgotamento sanitário, a lei disse, aqui é tarifa, apesar daquele critério da compulsoriedade, que, como eu disse, ainda dará discussões nessa matéria. Enquanto na parte de drenagem, a lei nacional disse, aqui é taxa, apesar de permitir aqui a modulação que eu também comentei há pouco. No caso da limpeza urbana, a lei diz que isso será uma decisão tomada pelo respectivo titular do serviço, que no caso de limpeza não tem grande discussão de ser o município, sobre cobrá-lo mediante taxa ou mediante tarifa. Né? Tarifa aqui como uma das espécies de preço público, ou seja, um instrumento fora do regime tributário. Depois de dar esse desenho geral de cada um dos serviços, né, a lei ela estabelece as obrigações, os direitos e os deveres, em geral, aplicáveis a cada um dos participantes desse circuito. Poder público, prestadores de serviço e consumidores. No caso do poder público, já mencionei, a principal atribuição, o principal dever que a lei lhe incumbiu é o da regulação. É o de dar uma adequada regulação quanto à prestação do serviço. Seja essa prestação exercida por ele mesmo, seja essa prestação exercida por uma empresa pública de economia da qual ele participe, seja essa prestação concedida na forma da lei de concessões públicas a um terceiro. E além dessa questão da regulação, o poder público competente, o chamado titular, deve editar, isso é atribuição inerente sua, deve editar lei dispondo sobre a política pública de saneamento no seu setor. Perdão, na sua área de abrangência. Essa política pública deve conter definições, no mínimo, sobre os planos de saneamento daquela região, sobre se haverá ou não subsídios cruzados ou outras formas de subsídios orçamentários à prestação daquele serviço, e sobre direitos e deveres dos usuários.
A lei, porém, admite que o titular não precisa fazer tudo. Esse era um grande temor. Como nós vamos declarar como titular centenas de municípios do Brasil que não têm condição e capacidade de cuidar dos seus próprios serviços? A lei admitiu que, em relação à regulação, fiscalização, aspectos econômicos sociais e aspectos técnicos da prestação do serviço, o titular pode, por lei, delegar tudo isso a outro ente público, né? Mediante autorização legal. É o que estabelece o artigo 8º da Lei 11.445 de 2007. No caso dos prestadores de serviço, né, a lei, na verdade, dispôs muito pouco sobre o seu regime de deveres. Praticamente deixou o regime de deveres dos prestadores para ser fixado pelo respectivo ente que venha a regular aquele serviço. Se limitou basicamente a lhe garantir os direitos a um adequado equilíbrio econômico-financeiro e a prerrogativa que já comentei de interromper o serviço em caso de inadimplência ou de não atendimento a critérios técnicos pelos consumidores. E no caso dos consumidores, os seus direitos e deveres serão fixados, como eu disse agora há pouco, na lei que fixa a política pública daquele respectivo titular da prestação do serviço. É o que estabelece o artigo 9º, inciso 4. Né? A lei apenas antecipa o direito a ser informado e o direito a ter participação no chamado controle social, que eu também comentei anteriormente. Resumindo aqui o que vimos nessa nossa terceira aula desse curso de Direito do Saneamento, falamos sobre a Lei 11.445 de 2007, sobre a sua origem legislativa, como é que ela acabou adotando o modelo de reunir um complexo de serviços públicos, abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e limpeza urbana, dando algumas poucas normas sobre cada um deles e fixando princípios, critérios sobre regulação, sobre exercício da titularidade, de caráter econômico, de participação social, comuns a todos eles. E destacamos os princípios que se aplicam a todos esses serviços, por força do artigo 2º da Lei 11.445 de 2007, né? E as características centrais de cada um desses serviços, particularmente o potencial controvérsia, que ainda não se instalou, mas deve se instalar, em relação à forma de financiamento de alguns deles. No caso de abastecimento de água e esgotamento sanitário, essa conjugação entre a compulsoriedade do uso do serviço onde houver rede instalada, mas a sua remuneração mediante tarifa. No caso da drenagem urbana, em relação a ser ela remunerada mediante taxa, até aí sem controvérsia, mas a permissão legal de que essa taxa tenha uma variabilidade por critérios econômicos de quem seja o seu contribuinte. E em relação à limpeza urbana, a faculdade que a lei deixou para que o respectivo titular, nesse caso inequivocamente o município, fixe aí como ela será remunerada, mediante taxa ou tarifa. E também comentamos que a lei estabelece obrigações, direitos e deveres ao poder público como titular dos serviços, alguns que ele pode delegar, outros não, artigos 8º e 9º, em relação aos prestadores de serviço, basicamente garantindo alguns direitos, todos os seus deveres dependem da regulação, e em relação aos consumidores, que a lei basicamente lhes garantiu o direito à informação e participação social. Os seus outros direitos e deveres dependem da lei específica que o titular do respectivo serviço venha a estabelecer. Eu lembro a todos que o e-mail para perguntas e questões é o saberdireito, tudo junto, @stf.jus.br. Quem quiser rever essa aula é só acessá-la lá no YouTube, www.youtube.com/saberdireitoaula, saberdireitoaula, tudo junto. Eu convido então a todos a nossa quarta aula, onde aprofundaremos os instrumentos contratuais da Lei 11.445/2007. Agradeço a todos, muito obrigado.